faixa de Gaza. E aí você vai entender nessa reportagem por que eles não saíram, já que havia a sinalização de que eles iriam deixar hoje a Palestina. Tem toda a atualização lá e o que pode acontecer amanhã. www.meionorte.com. Sobre o tema, iremos ao vivo a Brasília com Cíntia Lages. Até o início da manhã se acreditava na liberação, na saída. Mas a coisa mudou no meio da manhã. Boa tarde, Cíntia Lages. Boa tarde aos telespectadores, colegas que estão aí no estúdio. Exatamente, os brasileiros saíram dos alojamentos em Rafah e Canhunes às 7 da manhã. Eles já estavam no posto fronteiriço. Essa informação foi divulgada de manhã cedo pelo Itamaraty em sua conta oficial na rede social Twitter. Por volta de meio-dia, horário da passagem de Rafah, ainda não haviam chegado as ambulâncias que passariam com os feridos. E eu explico, para que qualquer pessoa que conste nas autorizações para passar por aquela região de fronteira, que é a única, para quem está deixando Gaza em direção ao Egito, possa passar, mesmo o pessoal da lista, primeiro passam ambulâncias transportando os feridos do norte de Gaza, onde há muitos bombardeios. Essas imagens aí foram divulgadas hoje pela manhã pelo Alto Comissariado da ONU, exatamente na região histórica da passagem de Rafah. Esse, inclusive, é o Alto Comissário da ONU, que, aliás, foi impedido de ficar aí nessa área pelo governo de Israel. Ele também está fazendo essa denúncia no vídeo. Pois bem, os brasileiros estavam na lista com mais de 900 pessoas de várias nacionalidades, e aí foi dito a eles que não seria ainda no dia de hoje. Eles se despediram dos parentes, deixaram tudo para trás, na expectativa e na esperança de fazer essa passagem hoje, mas voltaram para os alojamentos. E aí, agora há pouco, aqui no Palácio do Planalto, o ministro Mauro Vieira das Relações Exteriores concedeu uma entrevista coletiva. Primeiro, ele confirmou que a passagem foi fechada antes que os brasileiros pudessem passar, e segundo ele, ninguém da lista de hoje, repito, quase 1.000 pessoas conseguiu passar, que a fronteira, estando fechada, os brasileiros se mantêm na lista, mas que não há uma previsão de saída deles, porque na quarta-feira, por exemplo, a passagem foi fechada e quem estava naquela lista acabou saindo somente no dia de ontem e não teve uma divulgação de lista na quinta-feira. A grande expectativa do governo brasileiro é que essa passagem, que assim que for reaberta, seja mantida a ordem de saída de todos aqueles nomes, e aí incluídos brasileiros, que continuam na lista. Não há uma mudança na autorização, diz o ministro Mauro Vieira, porém sem previsão. Em Gaza não me permite dizer se será hoje ou amanhã ou quando, é uma região conflagrada e são inúmeras as questões que dificultam a abertura, mas o governo brasileiro tem mantido, eu pessoalmente, os encontros com as autoridades constituídas. A passagem de Rafah fica aberta durante algumas horas por dia e há um entendimento entre as partes que, em primeiro lugar, passam ambulâncias com feridos. E só depois disso passam, então, os nacionais de outros países. E foi o que aconteceu hoje, ontem e até a quarta-feira, em que não houve passagem do lado da faixa de Gaza para o Egito, por justamente impossibilidade de terminarem de passar ou de passarem as ambulâncias. Então... Aí então a fala do ministro, Cíntia, só para você confirmar, o Brasil, do ponto de vista diplomático, não alterou nada. E a posição dos brasileiros na ordem de saída é a mesma. Essa é a expectativa do governo brasileiro. É verdade que não altera os nomes da lista. Em relação à ordem, é uma expectativa do Itamaraty, que continua conversando. Mauro Vieira disse
também nessa entrevista que, assim que saísse da entrevista, já iria novamente conversar com o seu colega de Israel, Eli Cohen, que foi quem deu a garantia que os brasileiros passariam. Um outro assunto também que ele destacou hoje, que eu acho importante a gente tratar, é que os brasileiros não podiam ficar aí na região de fronteira. Então, eles levaram de volta para os alojamentos, fazendo aquela viagem novamente, enfim. E há uma grande apreensão, Amadeu, porque há uma negociação entre o governo brasileiro, o governo de Israel, para que os alojamentos onde os brasileiros estão não sejam bombardeados. A grande questão é Israel, que não manteve a promessa de tirar os brasileiros na quarta, não manteve hoje, vai manter o que foi acordado e não bombardear os locais onde estão os brasileiros, os grupos, os dois grupos, né, juntando 34 pessoas, estão em Khan Yunis e em Rafah. E metade desse pessoal é formado por crianças e mulheres. Tem uma idosa também, que é avó, ela é palestina, mas é avó de uma das brasileiras que está lá naquela região de Gaza. Bom, vamos ouvir rapidamente aqui os jogadores. Ananias, a minha confiança é na diplomacia brasileira, independente do governo de plantão, o Itamaraty, e é isso que o presidente Lula fez, ele colocou a diplomacia para mediar a questão, ele não está envolvendo política, ele está tratando o assunto na esfera que ele deve ser tratado. Exatamente, é um esforço colossal da diplomacia brasileira na busca de repatriar esses brasileiros, ou seja, um trabalho que tem sido feito dia e noite. Tudo que está à disposição da diplomacia brasileira está sendo feito. E aí há avanços. A inclusão na lista foi um avanço muito significativo. É um pré-requisito para que se saia. Agora, veio uma frustração, porque havia expectativa que se confirmasse no dia de hoje. Mas, com a intensificação do ataque, termina se priorizando quem já está doente, as ambulâncias, e aí, como fica aberto por poucas horas, não está dando tempo dos brasileiros passar. Não dá para cravar um dia, mas dá para dizer que a gente está muito perto e o trabalho que está sendo feito pelo governo brasileiro, inclusive deixando de lado problemas, questões políticas, providências para depois com relação ao embaixador de Israel, diante das ações tomadas, deixando de lado a política para poder repatriar os brasileiros, que é o grande objetivo agora. Ari, o que o Ananias está dizendo é, o governo está inclusive engolindo as provocações feitas pelo embaixador. Até o ministro Mauro Vieira disse, olha, eu não trato com o embaixador, eu trato com o chefe da diplomacia lá, o ministro das Relações Exteriores de Israel. Quer dizer, não está passando recibo de provocação. Amadeu, em qualquer caso, em qualquer outro caso, que não é essa excepcionalidade da gente ter brasileiros correndo risco de morte a qualquer momento, já era para o governo brasileiro ter chamado o embaixador israelense, ter pedido explicações ou até ter mandado ele de volta a Tel Aviv. Agora, o presidente Lula atua como um líder, como um estadista, que é primeiro a integridade física dos nossos brasileiros. Primeiro, salvar a vida e trazê-los em garantia ao nosso território. Depois, a gente vê como atua. Agora, que uma resposta precisa ser dada a posteriori, depois disso resolvido, com certeza precisa, porque o Brasil foi e está sendo desrespeitado. Pois não, Apoliana? Amadeu, mas chama atenção também essa campanha nas redes sociais que a gente está vendo de alguns políticos ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, numa campanha para tentar atribuir a ele qualquer papel nessa negociação com Israel para a liberação dos brasileiros que seguem em Gaza. A tentativa de uso político de uma coisa que realmente não tem fundamento, né? Até o próprio ex-ministro e senador Ciro Nogueira se posicionou nesse tom, outros políticos bolsonaristas também fizeram o mesmo tipo de postagem, tentando tirar proveito político de uma situação daquela reunião em que Bolsonaro foi convidado, não foi convidado, como é que estava lá. Então, realmente é lastimável que ainda se faça esse tipo de jogada para ter ganhos políticos. Não é hora disso, pois não, França?
seguindo o que já era prospectado desde que a reunião do embaixador de Israel com parlamentares de extrema-direita e também com o ex-presidente Jair Bolsonaro foi realizada. Então é lamentável que alguns políticos tentem se aproveitar desse momento, não só no Brasil, mas de todo o mundo, um momento em que a questão humanitária deveria sobressair em relação à questão política. Em relação aos brasileiros, mais um momento de ansiedade, porque a todo momento há bombardeios, um momento de incerteza, eles não sabem se estarão vivos até a liberação de fato da passagem deles, porque hoje foi apenas essa questão da ansiedade de saírem, não foram liberados, não saíram, enquanto isso continuam correndo riscos. Então eu fico pensando no psicológico desses pais, dessas crianças, desses avós que não conseguem sair. Fico imaginando esse retorno ao local onde eles estavam. É como se estivessem retornando para um pesadelo, Amadeu. Cíntia, ainda mais alguma informação? Complementando isso que o Francis falou, o governo brasileiro está dando apoio psicológico para essas famílias, Francis, e prepara a Operação Acolhimento, que reúne vários ministérios, incluindo o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, porque desses 34 integrantes do grupo de repatriados, metade, pelo menos, não tem onde ficar no Brasil. Então, o governo providencia abrigos para esse pessoal nas cidades que eles considerarem melhor. Inicialmente, os abrigos serão em São Paulo. Além disso, toda a documentação, a solução para a situação deles aqui no Brasil, se entram como refugiados, se entram com a permissão excepcional e, em casos de essas pessoas ou algumas dessas pessoas não terem condições, não terem trabalho, perspectiva de trabalho no Brasil, eles poderão solicitar inclusão nos programas de transferência de renda do governo federal, incluindo o Bolsa Família. O Ministério do Desenvolvimento Social, tem à frente o ministro Wellington Dias, também faz parte dessa operação acolhimento e é responsável pelos abrigos e por uma possibilidade de inclusão desse pessoal na lista do Bolsa Família. Vamos então para a manchete da Cíntia, Ari, que trata da delação de Mauro Cid. Outros trechos vieram a público hoje, Ari. Mauro Cid revela que Michele e Eduardo eram os que mais pediam que Bolsonaro desse um golpe. Vamos a Solange tem informações sobre trechos dessa delação. Vamos ver. Tenente-coronel Mauro Cid disse durante a delação premiada que a ex-primeira-dama e o deputado federal Eduardo Bolsonaro faziam parte de um grupo de conselheiros radicais que incitavam o então presidente Jair Bolsonaro a dar um golpe de Estado e não aceitar a derrota nas eleições do ano passado. De acordo com Mauro Cid, esse grupo costumava dizer que Bolsonaro tinha o apoio da população e de atiradores esportivos conhecidos como CACs para uma tentativa de golpe. O tenente-coronel afirmou também que Bolsonaro não queria desmobilizar manifestantes porque acreditava que seria encontrado algum indício de fraude nas urnas, o que serviria para mudar o resultado das eleições. Ele afirmou também que não foi encontrada nenhuma tentativa de fraude. Cid citou nomes de personagens envolvidos, locais e circunstâncias que culminaram com os atos golpistas. O plano só não foi adiante porque não houve concordância de comandantes militares. Depois da derrota nas eleições, um grupo da ala política tentava convencer Bolsonaro a se pronunciar sobre o resultado das eleições e pedir que os manifestantes deixassem as ruas. Ele teria resistido porque esperava provas de supostas fraudes nas urnas. Ele era incitado a não aceitar o resultado da eleição e tentar dar um golpe. Bem, a delação do Cid está jogando luzes nos bastidores daqueles dias entre a eleição e a posse de Lula, Cíntia. Uma delação que, teoricamente, está sob sigilo, sob segredo. Têm sido vazados alguns trechos
Aí, na nota coberta, já tem todas as informações sobre o que foi vazado no dia de hoje, e a novidade é que ele coloca a Michele no meio dessas informações como alguém que estaria incitando o ex-presidente a dar um golpe. O Eduardo Bolsonaro se manifestou no X, o antigo Twitter. Vamos ver aí? Olha aí, Ari. Procurador afirma que acusações contra Bolsonaro são fracas e não tem provas. E aí ele colocou uma reportagem da CNN em que o Cid fala, né, o ex-ajudante de Bolsonaro sobre as acusações em relação ao ex-presidente. Eu queria ver assim, ele se baseia... O que é que ele bota lá embaixo? Não isso aí, eu queria ver a fala dele. Pronto, ele se baseia... Tem, não, Nájila? É porque botar embaixo aí. Pronto, o que ele diz. Isso, ele baseia essa postagem dele na reportagem. Ele diz o seguinte: mais uma cortina de fumaça para encobrir o recorde de queimadas na Amazônia. Fechamento de mais de 400 mil empregos. Não, aí é retórica, aí é retórica. Isso, pois é. Eu queria saber se ele se manifesta que nunca pediu golpe. Eu queria saber se ele entra e rebate a acusação do Cid. Não, ele só disse que a acusação foi então... fraca, inconsistente, sem elementos de prova. Isso, é isso que eu queria. Mas ele não atribui isso a ele próprio, ele usa uma fala do subprocurador Carlos Frederico. Ele mesmo não fala? Não. Por isso que ele pôs a matéria lá da CNN, que a matéria